o pão, a mesa onde partilha a diversidade, a mesa onde partilha a emoção. Então, a mesa será desfeita. E para darmos início em breve à palestra de Fred, nós vamos convidar a prece inicial uma pessoa muito querida aqui na nossa cidade. Ela não nasceu em Dona Inês, mas ela é cidadã de Dona Inês, ex-primeira-dama de Dona Inês por 4 vezes, professora, mestra, fez escola em Dona Inês. Ela fez escola, porque hoje Dona Inês, no campo da educação, se destaca em todo o estado, graças a essa pessoa, que ultimamente vem participando dos eventos espíritas em João Pessoa e fora de João Pessoa, e foi a primeira a chegar hoje de manhã aqui. Ah, é Fred então? Veio de João Pessoa, Fred, para assistir a sua palestra. Então, vamos convidá-la para fazer a prece inicial, a professora Vilma Almeida. Obrigada. Bom dia. Como eu não sei se tem alguém aqui que seja a primeira vez que está vindo a um evento dessa natureza, eu vou fazer um pequeno esclarecimento. A prece inicial, como a prece final, ela é feita com todos os participantes com os olhos fechados. Olhos fechados, centrados em si mesmo, em Jesus. Então, a partir de agora, eu começo a prece inicial. Ó Deus, de infinito amor e infinita misericórdia, abençoai a todos nós. Trazei para junto de nós Jesus e os espíritos superiores benévolos. Fazei-nos participar ativamente e com qualidade dessa palestra que ora se promove, para que nós possamos alargar, aprofundar e fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, o nosso perdão, o nosso amor, a nossa caridade, a nossa benevolência, a nossa solidariedade. Que nós possamos sair deste evento muito melhores do que quando aqui entramos. Que nós possamos discernir a verdadeira mensagem de Jesus, que é muito simples. Muito simples, mas infelizmente muito difícil de ser seguida pela grande maioria das pessoas. Ela se resume na seguinte fórmula: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E é com essa frase, e é com essa disposição, que eu peço também as graças divinas para que iluminem o nosso palestrante, Fred Menezes, e que encha de bênçãos todos os nossos espíritos, aqueles que estamos vendo e aqueles que não estamos vendo ainda. Quem sabe, atraídos por essa graça de Deus, talvez espíritos necessitados, aqueles ignorantes, aqueles viciosos, tenham corrido para perto de nós aqui agora e estejam aqui, esperando que com esse estudo eles possam resgatar suas falhas e merecer a misericórdia de Deus. Com essa mensagem eu os conclamo, imbuídos desse amor, que nós possamos construir um mundo melhor para todos nós. Assim seja. Bom, com essa prece inicial, nós iremos iniciar a palestra com o nosso Fred Menezes, que terá a palavra a partir desse momento.
Caros amigos, boa tarde. Eu já vou adiantar o boa tarde, né? É uma alegria estar em Dona Inês, a primeira ocasião, revendo os amigos, conhecendo outros corações, poder refletir sobre a vida da ótica espírita. Tem causado perplexidade, tem assustado os especialistas do comportamento humano, o alto índice das pessoas vitimadas pelas chamadas doenças emocionais ou doença da alma. É incrível, segundo a Organização das Nações Unidas, no seu braço da saúde, a quantidade enorme de pessoas que padecem hoje de depressão, calculando-se algo em torno de quase 500 milhões de pessoas catalogadas como depressivas, sem falar aquelas que são, mas que não foram ainda diagnosticadas. A enorme quantidade de pessoas que são vitimizadas pela síndrome do pânico e as outras que apresentam oscilações e transtornos emocionais os mais diversos. Congressos são realizados na Europa, nas Américas, entre os especialistas, para tentar compreender o que está acontecendo com a criatura humana. Porque a ciência avança de uma maneira fascinante. Hoje a nossa ciência proporciona que nós venhamos a viver quase 100 anos na matéria, o que é uma conquista maravilhosa, porque há algumas décadas atrás, por volta de 70 anos atrás, o tempo médio de vida da criatura no planeta era algo em torno de 65 anos de idade, na grande maioria dos países. Hoje, mesmo o Brasil não sendo ainda um país desenvolvido, nós encontramos criaturas vivendo facilmente com 85 a 90 anos de idade. A ciência na Terra produziu vacinas, produziu medicamentos, desenvolveu técnicas cirúrgicas, conheceu em profundidade determinadas leis da natureza. Hoje, dominamos forças, inclusive a força atômica, para produzir energia e medicamentos. Mas, lamentavelmente, esta ciência que nos deu mais conforto material e que proporcionou viver mais tempo na face da Terra, ainda não consegue vencer determinada energia da realidade emocional da criatura. Hoje nós dominamos o átomo, mas ainda não conseguimos dominar o ciúme. Hoje nós dominamos um rio caudaloso que promove a energia através das hidrelétricas, mas ainda temos dificuldade de controlar a raiva, o ódio, a mágoa e o ressentimento. Dominamos o mundo aqui fora, mas ainda não dominamos o mundo aqui dentro. Por isso, apesar de todo o conforto de ordem material, ainda somos profundamente ignorantes do mundo do universo que nós somos. Conhecemos muita coisa através do computador, do laptop, do iPhone, do iPad, do iPod, do iPin, mas pouca coisa conhecemos do nosso universo pessoal. Clicamos na tecla do computador e viajamos para a Europa, viajamos para o Japão, mas ainda não aprendemos a viajar para dentro de nós. E por isso, segundo os especialistas, grande parcela desse homem atormentado, dessa mulher conflituosa, desse ser humano atormentado, abatido, grande parcela dessas criaturas vive no estado depressivo ou prisioneiro de um quadro de ansiedade, como que dizendo para si mesmo que ainda não compreende o sentido da vida. É exatamente o vazio existencial que tem levado um alto número de criaturas à dependência química, à dependência na drogadição, à dependência psicológica de outras pessoas, exatamente porque o vazio existencial, a ausência de uma perspectiva de vida, qual é o sentido da vida,
Por que é que nós estamos aqui? Qual a explicação para a diversidade do sofrimento humano? Como explicar a diversidade das dores? Onde inserir Deus com a sua justiça e misericórdia na aparente injustiça da vida? Tudo isto produz um ser humano fragilizado. Sócrates, o grande filósofo grego, popularizou a frase que estava escrita sobre o templo de Apolo em Delfos: homem, conhece-te a ti mesmo e decifrarás o enigma da vida. Então nós vamos encontrar o ser humano saudável no ser humano que procura conhecer a si próprio. Sem esta viagem para o mundo interior, sem esta busca de compreender que o sentido da vida está dentro da gente mesmo, sem entendermos que nós, espíritos imortais, sintetizamos as leis da natureza, se nós não entendermos que nós, filhos da luz, filhos de Deus, trazemos as potências do universo na nossa intimidade, continuaremos como criaturas infantis, psicologicamente, criaturas emocionalmente fragilizadas. Hoje vivemos a civilização dos ansiosos. Veja como é paradoxal, veja como é contraditório. Ao mesmo tempo que temos acesso a milhões e milhões de informações por dia, ao mesmo tempo que vivemos inquietos para saber mais coisas, ao mesmo tempo vivemos profundamente mendigos naquilo que deveria ser o conhecimento efetivo e verdadeiro, aquilo que está dentro da criatura humana. Num congresso de psicologia social que aconteceu há mais ou menos 6 a 7 anos atrás, em Frankfurt, na Alemanha, a doutora Hannah Wolff, uma das mais conceituadas pensadoras na vida acadêmica sobre o comportamento humano, sobre a vida psicológica da criatura, ela fez a última palestra desse evento, um congresso extremamente importante, que reuniu mais de 300 especialistas nas mais diversas escolas da psicologia, na psiquiatria, os behavioristas, os psicólogos, os psicanalistas, aqueles que se debruçavam através da chamada quarta força da psicologia, a psicologia transpessoal, com Stanislav Grof à frente. Ela, perante aquela sólida e culta assistência, ela fez a palestra de encerramento. O congresso tratava-se: por que é que o ser humano está doente? Era mais ou menos essa a tradução do tema central do congresso. E a doutora Hannah Wolff apresentou a sua palestra, começando com uma indagação: por que será que o ser humano está doente? E por que é que não há nenhuma referência que Jesus tinha adoecido? E todos ficaram nesse silêncio que vocês fizeram aqui olhando para mim. Foi o mesmo silêncio do congresso. Ficaram sem entender como é que uma grande cientista como a doutora Hannah Wolff traz na palestra mais esperada do evento um personagem religioso para tratar de ciência pura. Mas a doutora Hannah Wolff o fez com profunda consciência. Ela não é religiosa, ela nem é voltada para questões espirituais, mas ela debruçou-se sobre a figura histórica, não o ser divino Jesus de Nazaré, não a criatura, o líder religioso da cristandade. Ela trouxe a figura histórica, a personalidade ímpar de Jesus. E ela fez uma comparação entre o comportamento mental, o comportamento emocional, a atitude de vida que Jesus apresentava no Evangelho e aquilo que a ciência estava afirmando na atualidade. A relação profunda entre estado emocional da criatura e a saúde integral do ser humano. Ela disse: não será pela maneira que ele pensava a vida o responsável por aquele homem extraordinário nunca haver adoecido? Não será porque Jesus era uma criatura solidária ao seu semelhante que ele apresentava uma inteireza
de natureza emocional? Não será porque ele se preocupava em viver espiritualidade em profundidade? A resposta para Jesus mostrar-se o domínio pleno das emoções nos momentos mais difíceis da sua vida. Hoje, basta que a gente seja contrariado e a pessoa já fica doente. Basta que a gente tenha um mal-estar e já ficamos com medo de morrer. Basta que alguém diga não para nós e já nos tornamos prisioneiros de um complexo de inferioridade. Basta que alguém rompa uma relação afetiva e a pessoa já pensa em se matar. Como estamos frágeis. E frágeis porque não entendemos quem somos, o que somos e não entendemos a grandeza da vida. Tornamos-nos tão dependentes das pessoas fora da gente porque não entendemos o poder que há dentro da gente. A nossa fraqueza advém da nossa ignorância existencial. Jesus tratou da ansiedade, que é uma das doenças da atualidade, não é verdade? Hoje, a ansiedade antigamente era uma doença de Nova York, de Tóquio, São Paulo, Paris. Hoje você chega em Cacimba de Dentro, Dona Inês, é cheio de gente ansiosa, com exceção de vocês que estão aqui. É tomando Rivotril, Lexotan, remédio para dormir, agoniado, angustiado, deprimido, soturno, sorumbático, cadavérico, sepulcral, perturbado, conflituoso, não é? Infeliz. O que é que tu tem? Sei não. Pronto. A pessoa chega cheia de carinho. O que é que tu tem, fulano? Sei não. Fale comigo não. O que é que está vendo? Acorda que parece que dormiu numa cama de prego. Bom dia, fulano. Bom dia. É preciso se exorcizar. A gente parar e tentar entender, será que os outros são culpados por esse nível acelerado de ansiedade que a gente sofre? Um dos sintomas do ansioso é que ele sofre por antecipação. Tem pai e mãe, por exemplo, que começa a tomar Rivotril 4 meses antes, porque o filho daqui a 4 meses vai fazer uma prova. Olha que coisa estranha. Começa a tomar remédio porque tal pessoa vai submeter-se a tal exame em tal momento. A gente mal resolve o dia de hoje e a gente já está sofrendo pelo depois. Jesus, antes de existir a psicologia, já tratava da ansiedade, não usando a palavra ansiedade, mas daquela passagem que o Cristo diz assim: não vos atormenteis pelo dia de amanhã, a cada dia basta o seu próprio mal. É preciso que a gente entenda que aquilo que a gente chama de mal e que está posto na Boa Nova significa a cada dia basta a sua missão. Aquilo que a gente diz que nos faz mal é professor dizendo talvez o não para que a gente aprenda a valorizar o não e o sim. Aquilo que nos causa dissabor é aprendizado para que a gente agregue experiência. A gente não passa para os nossos filhos uma ferramenta para que eles aprendam a lidar com aquilo que a gente chama de perda. A gente morre de medo de lidar com as perdas. A gente morre de medo de não ser aceito. A gente morre de medo de não fazer parte de um grupo. A gente morre de medo de alguém não nos amar. A gente morre de medo de que alguém venha competir conosco até dentro de casa. Um irmão ser mais amado do que a gente. Nós criamos adversários da nossa trajetória, porque não temos confiança em nós mesmos. E não temos confiança em nós mesmos porque não compreendemos o que somos e quem somos. Então, vivemos nesta ansiedade, nesse temor pela vida. A ansiedade, ela é capaz de produzir no seu pico o pânico. O pânico é pico de ansiedade. A própria pessoa não sabe por que está sentindo aquilo. Começa a sentir, e um dos sintomas do pânico é: vou morrer. Quando o pânico está bem grave. É uma sensação terrível. Quem já teve pânico? Eu nunca tive, mas já atendi pessoas, conversei com muitas pessoas com pânico.
E é um desespero, dá uma distonia, a pessoa acha que vai morrer daqui a pouco. O acelerar do coração, o coração bate descompensado, e a sensação da pessoa que está vivendo aquilo é que a morte está chegando. E ela vai ser mais rápida do que a cavalgada que a gente encontrou no caminho. A ansiedade, portanto, é uma distonia profunda, proveniente, esta ansiedade, desse estado temeroso de ser, desse estado frágil emocional de ser. E uma das consequências é o medo. Passamos a ter medo. Medo de tudo. Até medo de ser feliz, por incrível que pareça. Alguém aqui já ouviu assim, um grupo de pessoas conversando, tudo rindo, feliz da vida. Sempre tem alguém que diz assim: ai meu Deus, eu vou parar de rir porque eu acho que vai acontecer alguma coisa de ruim. Já aconteceu? Olha aí. Isso é um complexo que nós trazemos, que está entranhado. É uma das provas da reencarnação. É um complexo que a gente traz de vidas anteriores, como se a gente dissesse para a gente mesmo: eu não mereço ser feliz. E mais ainda, complexo histórico que lamentavelmente as religiões implementaram nas nossas vidas. Começou com o pecado original de Adão e Eva. Um casal que a gente não conheceu resolveu comer uma fruta que não devia. Depois disso veio o complexo da morte do justo. A culpa do sangue de Jesus ter sido derramado foi culpa nossa, porque ele morreu pelos nossos pecados. Você imagina aquele homem extraordinário, humilhado, agredido, ferido, com a coroa de espinhos e depois crucificado por culpa dos nossos pecados. Olha que peso extraordinário foi incultado na alma. E somos nós que vivemos cada momento. Depois chegamos na Idade Média, onde tudo era obra de Satanás. O período medieval foi o período que parece que Deus quase não existia. Tudo era o demônio. Tudo era pecado. Amar era pecado. Segurar na mão era pecado. Dar um beijo era um pecado. Sexo, então, era um desastre. Resultado: nós inculcamos também o peso de ser humano. Éramos culpados de ser humano, e o ser humano biologicamente namora, ama, deseja, como qualquer outro ser humano. Então a culpa foi sendo instalada nas pessoas, e a partir daí, nós vivemos até com medo de ser feliz, nos condenando. Quem sou eu para ser feliz? E quando a gente está bem de vida, começou um relacionamento maravilhoso, meu Deus, parece um sonho, eu acho que eu vou acordar, não é possível, está tão bom, olha para aí, vou acordar porque está maravilhoso a relação com aquela pessoa, como quem diz assim, não vai durar muito. O pior é que isso é boca de praga, porque aquilo que você pensa muito, termina acontecendo. Ai meu Deus do céu, aí começa, com medo de perder aquela pessoa, vem o ciúme. E ao invés de aproveitar a beleza de estar se relacionando com a pessoa, já vive sofrendo com antecipação, com medo de perder a pessoa que lutou tanto para conquistar. Vocês perceberam que tudo isso provoca um nível de ansiedade aguda? Mas tem também causas da ansiedade que são invisíveis, causas que não são detectáveis ainda pela psicologia, pela psiquiatria, pela psicanálise, pelas psicoterapias diversas, a não ser aquelas que exploram um ser humano transcendental, e aí abrem-se as portas da psicologia transpessoal. A doutrina espírita veio nos mostrar que há uma causa de natureza psíquica vibratória, oriunda, ou seja, proveniente de vibrações espirituais de encarnados e de desencarnados, que cria uma crosta de energia, uma crosta fluídica, uma energia sobre a humanidade. E essa energia, ela é captada pelas nossas mentes, porque as nossas mentes são antenas parabólicas. Todo mundo aqui já ouviu falar em aura. Todo mundo tem uma aura individualmente. Se tivesse um médium vidente aqui, olhando para mim, poderia ver o campo de energia à minha volta. Se eu fosse médium vidente, olhando para a nossa amiga, eu iria ver o campo de energia em torno dela. Além da aura individual,
a conjugação das vibrações dos pensamentos e das emoções de cada pessoa que vive na Terra, mais de 7 bilhões, é a população do planeta, com a vibração de grande parcela de espíritos fora da matéria, que estão presos aqui na crosta do planeta, espíritos conflituosos, atormentados, perturbados emocionalmente, forma essa casca de energia em volta de nós. É a aura coletiva. E essa aura coletiva, eu pergunto a vocês, a maioria das pessoas está preparada para morrer ou despreparada? O que é que vocês acham? Despreparada. Então a maioria morre bem ou morre mal? Morre mal. O conflituoso, gente, a morte, o Espiritismo nos ensina isso, a morte não transforma ninguém, nem anjo, nem demônio. A gente deixa o corpo e segue no mundo espiritual, ou nem segue, com os mesmos conflitos que nós tínhamos aqui. O deprimido chega com depressão no mundo espiritual, se ele não reagiu. E eu costumo dizer brincando o seguinte: reage agora. Porque se morrer com depressão, vai chegar deprimido lá e vai continuar com depressão lá. Aqui pelo menos tem Rivotril. Reaja. O perturbado chega perturbado do outro lado. A pessoa conflituosa, o desonesto, malicioso, continua desonesto e malicioso quando desencarna. E aquele apegado à matéria, aquele ignorante da vida após a morte, este permanece aqui no planeta, na sua família, às vezes dentro de casa, irradiando para os próprios familiares os seus medos, a sua insegurança no mundo dos mortos, no mundo dos espíritos, o mundo dos imortais. A doutrina espírita veio para nos mostrar, através da resposta, quando Allan Kardec perguntou aos espíritos: os espíritos interferem em nossa vida? Resposta: sim, muito mais do que acrediteis. Tanto que frequentemente são eles, os espíritos, quem nos dirigem para o bem ou para o mal, de acordo com a nossa sintonia. Mesmo sem conhecer doutrina espírita, quem já não teve medo ou receio, uma sensação esquisita de alma do outro mundo? No quarto, quando apagou a luz do quarto, quando foi apagar a luz do banheiro, aquela respiração, aquela sensação de que tem alguém olhando para você. Quantas famílias já não teve gente que viu um vulto passar da cozinha para a sala? Do quarto para a cozinha. Está assistindo o filme aí, que vê passar aquela pessoa assim, olha, aí se arrepia todo, desliga a televisão e corre para a cama. Isso é mais comum do que a gente pensa, gente. E é verdadeiro. Porque aonde estão os espíritos? Em toda parte. Os espíritos são uma das forças da natureza. Eles estão aqui na Terra, como se encontram nos espaços. Eles preenchem cada espaço que existe. Aqui mesmo existem diversos espíritos. E muita gente diz assim: eu não vou no centro espírita não, lá, porque lá tem muito espírito. Coitado, tem mais espírito fora do que no centro espírita. Nós cruzamos com entidades espirituais no meio da rua, só que não vemos. Algumas pessoas até sentem um frêmito, sentem uma energia, uma descarga quando chega em algum lugar. Está parado assim, sente aquele negócio esquisito, né? Tem gente assim: vai-te embora. Né? E às vezes assim, chama-se isso, Allan Kardec, no livro dos médiuns, chama essa sensação de sensitividade. É quando a gente percebe uma vibração diferente que está em determinado lugar. Há pessoas que são tão sensitivas que quando elas chegam num certo ambiente, pode ser um hospital, pode ser uma clínica médica, pode ser uma escola, pode ser, e acontece muito no cemitério. Há pessoas que sentem mal-estar, ânsia de vômito, angústia, vontade de chorar e não sabem explicar por quê. São presenças espirituais que estão à nossa volta. E quem são os espíritos? Nós. Só isso. Não tenha medo dos espíritos. Somos nós, sem um corpo de carne. Uma amiga nossa, que não era espírita, eu fui explicar isso para ela. Eu falei assim: olha, não tenha medo dos espíritos, não. Os espíritos somos nós, nossos parentes, nossos entes queridos. Ela disse: não, amo minha mãe, adoro meu pai, mas morreu, fique para lá. Nem venha para junto de mim. Imagina que amor maravilhoso, né? Agora, engraçado é que quando a gente pergunta o contrário: você tem filho? Tenho.
Quando você desencarnar, quando você estiver fora da matéria, que você vier visitar o seu filho, você vai querer que ele tenha medo de você? Não, ele não tem motivo de ter medo de mim, porque eu amo. Sim, como é que você tem medo da sua avó, do seu pai, da sua mãe? Eles também te amam. Eles não vão fazer mal a você. Ah, mas não tem os espíritos maus? Aí é outro departamento. E tem como a gente evitar que os maus, ou aqueles que nós chamamos maus, possam nos perturbar. De que maneira? Aí entra o trabalho psicológico, moral, que a doutrina dos espíritos realiza. Fazendo essa viagem para o autoconhecimento. E fazendo a gente confiar e entender que conforme a gente vive, a gente atrai os espíritos que vibram semelhante a gente. Então, se eu me aplico ao amor, ao bem, a minha transformação interior para melhor, a minha moralização, se eu procuro autoconhecimento para ganhar a autoconfiança, para desenvolver a minha autoestima, a minha vibração, a minha aura será formada por uma energia bela e poderosa, que irá sintonizar com os espíritos belos e poderosos que se encontram no reino invisível. Já se eu guardo mágoa, ódio, ou me entrego à depressão ou ao pessimismo, se eu não acredito em mim, se eu me vejo de uma maneira ruim, eu estarei irradiando uma vibração pesada, densa, lenta, e essa vibração, essa energia pesada, densa e lenta, irá atrair espíritos que vibram da mesma maneira. Quando você passa numa barraca, aquela barraca pega bebo, né? E está aquela turminha tudo tomando cachaça 8 horas da manhã. Tem 6 ou 8 tomando cachaça ali, 8 horas da manhã. Por que é que eles estão tomando cachaça juntos 8 horas da manhã? Sentado e animado, feliz da vida. Estão em sintonia, gente. Afinidade. É afinidade. Como, por exemplo, quem veio até aqui tem algum tipo de afinidade. Curiosidade sobre o espiritismo, vontade de entender sobre o tema, o problema da ansiedade, porque nós convivemos com ansiedade, com medos, com esses temores, o medo de perder um emprego, que é natural, o medo de perder uma relação, o medo de perder a casa, o medo de perder isso, o medo de perder aquilo. Os medos que paralisam a alma. E a pessoa que vive submetida ao medo é uma pessoa que não conquistou a autoconfiança. Até o corpo fala. Veja um tímido quando é chamado para falar de público. Quando a pessoa que não tem o hábito de falar de público é chamada, fulano, vem até aqui. Eu vou dar uma dica. Observem o comportamento deles. Corporal. Tem uns que botam a mão no bolso. Não é? É uma maneira de se sustentar. A perna está tremenda, aí fica segurando a coxa aqui. Não é? O outro fica assim. Não é? O outro bota a mão para trás, aí escora de um lado só, porque se pé numa só, todo mundo vai ver que ele está tremendo. São as reações do corpo. O corpo fala. A pessoa que não tem autoconfiança, por exemplo, a pessoa que se sente abatido pela vida, a pessoa que não tem perspectiva de existência, reflete isso na sua fisionomia, de alguma maneira, mas reflete também, por exemplo, nos ombros. Os ombros é um dos mais eloquentes faladores da nossa condição. Porque a pessoa abatida, qual é a tendência da coluna? É fazer isso, ó, uma concha. A pessoa fica assim, até o jeito de sentar, o pescoço vai um pouco para frente. Essa pessoa demonstra que a sua autoestima está lá embaixo, a sua confiança quase está desaparecendo. Já o autoconfiante, a tendência, isso é um estudo muito interessante, é que os seus ombros estejam de acordo com a linha do horizonte. E aí ele caminha com uma certa firmeza, ok? Não vamos confundir com o arrogante. O confiante não é o arrogante. O arrogante é o contrário. O ombro vai para trás e a titela pula. O que foi? Isso é comigo, eu estou sabendo. Isso é o arrogante. Que também não é sintoma de autoconfiança. O arrogante é alguém que mascara a sua fragilidade através da atitude agressiva. Como eu não quero e tenho medo que alguém me faça sofrer, eu parto logo na frente. Eu intimido, que é uma maneira de dizer, não chegue. Toda pessoa valentona é fraca. Emocionalmente, psicologicamente, existencialmente.
E a maneira dela lidar com isso, porque ela não sabe, não se conhece, não compreende, é tentando intimidar aquilo que está à sua volta. Por isso que tem a fraqueza. A pessoa que trata mal um parceiro ou uma parceira está dando recado. Eu sou inseguro. Eu tenho medo. Então, como eu tenho medo, sou inseguro, eu lhe bloqueio. Você não sai, você não faz isso, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro. É uma maneira de dizer assim, é a forma que eu tenho de dizer para mim, eu tenho controle da situação. Na verdade, não tem. Porque não tem o controle do seu mundo interior. Ficou claro isso aí, gente? Quem entendeu, levante a mão só para eu ter uma ideia. 98,3. Até os espíritos que estão lá atrás acabaram de levantar a mão. Então, olha que fascinante, que mundo extraordinário a doutrina espírita nos abre, apoiando a psicologia moderna, apoiando o ramo das ciências que estuda o comportamento humano e ao mesmo tempo proporcionando a essa criatura, o que é que eu faço para eu deixar esse estágio de ansiedade, de temor, de insegurança, de fragilidade? Tem como sair disso? Tem. E não precisamos nem esperar daqui a 3 encarnações. Cada indivíduo pode fazer uma mutação. Os consultórios de psicologia têm ajudado muita gente. No campo da psiquiatria, muitos têm sido auxiliados. No entanto, é preciso que as pessoas também se insiram no conceito de espiritualidade. E me permitam fazer uma colocação, uma reflexão. Cheguei à conclusão, nesses 38 anos, conversando com pessoas na atividade espírita, que uma das causas para tanta fragilidade emocional, tanta fragilidade moral, quando você busca lá dentro, é a ausência de Deus na intimidade da criatura. Não estou falando daquela prática tradicional, superficial. Não. Quando as famílias investirem na religiosidade verdadeira, profunda, a partir de dentro de casa, você estará formando cidadãos mais seguros. As pessoas hoje, por exemplo, Deus é o iPhone, é o celular. Né? Os nossos avós, os filhos não dormiam sem antes fazer a prece, agradecer a Deus. Por mais que fosse apenas palavra, da boca para fora. Mas criava o hábito. Olha, vá rezar antes de dormir. Aí a criança tinha que juntar a mãozinha, ajoelhar-se e rezar. Hoje os pais modernos fazem como? Tem 5 minutos no WhatsApp. Depois vai dormir. No Instagram, no Facebook. E aí nossas crianças e nossos jovens estão crescendo desequipados de Deus. Despreparados para a vida, porque passam a ver a vida apenas na superfície da vida material. E nós não somos apenas matéria. Então, à medida que a gente vai crescendo, a gente não vai sabendo lidar com os problemas, porque a gente não sabe que a vida tem problemas, e que problemas não é uma ameaça à nossa existência. Problema é importante. A maior aberração aconteceu na década de 70, 80, quando se espalhou a ideia que a criança não podia ser frustrada, que a criança não podia sofrer, que a criança não podia ouvir não. Tinha gente que até exagerava nesse sentido. Ora, gente, frustração é importante na construção da individualidade. Porque é isso que nós vamos encontrar na vida. O importante é equipar a pessoa para entender o que é a frustração, como lidar com ela e como superar. Não, nós vamos ouvir. Quando você se apaixonar por alguém, quem está começando, né? Vai chegar para a pessoa, se revelar o seu coração. Se a pessoa começar respondendo assim, vai ser a primeira frustração. Olha, você é uma pessoa maravilhosa, já sabe que é não. Não é? O cara chega assim para a menina assim, olha, você... Estou lhe amando, estou querendo, vamos ficar, vamos se conhecer. É quando ela diz assim, olha, você é um homem capaz de fazer qualquer mulher feliz, já sabe que é não. Contrário também, né? A menina, o cara diz, olha, você é fantástica, tal, é não. Então a gente tem que aprender a lidar com não, porque nossos filhos vão ouvir não da vida. Pai e mãe que faz a vontade dos filhos está cometendo um grave erro, que faz todas as vontades do filho. O amor tem as duas expressões, sim e não. E comporta o talvez. Porque o amor abre perspectivas. Se você só diz sim para a criança, então comece a preparar o enterro dela. Porque ela vai querer, engateando, vai querer colocar o dedinho na tomada. Você vai deixar?
Vai deixar a criança botar o dedo na tomada elétrica? Não vai. Você vai dizer, não, pode não. Aí corre para botar uma tampinha ali. Então, é o primeiro não. O não faz parte. O não ruim é aquele que a criança só ouve não o tempo todo. Aí é ruim. Porque isso vai abatendo a autoestima dela e ela pode começar a sentir que não é amada. O amor não comporta apenas não. O amor comporta o sim e a possibilidade do talvez. Então é muito importante a gente preparar a nossa família com o afeto da espiritualidade, com a afetividade dentro de casa, com a demonstração dos nossos sentimentos. A gente não ter medo de demonstrar que a gente ama. Isso também engessa a alma. Tem tanta gente com capacidade de amar, querendo demonstrar o amor e não faz porque tem medo de sofrer. Não faz porque tem medo de não ser compreendido. Não abraça de coração porque tem medo de ser mal interpretado. Não aperta a mão, não olha nos olhos porque tem medo disso ou daquilo outro. Porque tem complexo de inferioridade. E aí a gente sofre muito mais coisas do que deveria. O Espiritismo diz que quando a gente reencarna, a gente tem um planejamento. Tem um plano para cada vida. Mas isso não é uma regra fechada. Você pode mudar o seu rumo. Você pode dar uma guinada. Você pode melhorar o seu plano de reencarnação ou piorar. Dependendo do livre-arbítrio. Dependendo para onde você está dirigindo a sua vida. Então o Evangelho de Jesus veio propor para a gente o ser humano saudável, capaz de vencer todo e qualquer desafio de natureza emocional, psicológica da nossa vida. Este homem colossal, que nunca mentiu, disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Olha o que ele disse que a gente era, a luz do mundo. Nosso amigo assim, se olhando no espelho, pode ter certeza, você vai se olhar no espelho e vai dizer: eu estou vendo uma luz. Eu sei que vai ser difícil acreditar, mas acredite. É olhar dentro de si. O nosso amigo Beto, que fez uma composição tão conhecida, né? Um dia todos nós seremos anjos, né? Eu já vi gente dizer assim: será? Porque não acredita. Mas a lei de evolução veio demonstrar isso. Nós podemos nesta encarnação dar uma guinada na nossa existência e fazer com que ela valha por mais de 3 reencarnações. Não podemos ficar engessado, paralisado, com medo de viver, com medo da gente mesmo. Não, olhemos para dentro de nós com coragem, com a coragem de quem quer identificar os problemas que nós temos, os defeitos que nós temos, as dificuldades que apresentamos, para trabalhá-las, modificá-las, dar uma guinada na nossa vida e fazer com que a gente comece a escrever uma história de felicidade. A gente pode e deve dar leveza à nossa existência, encanto, a nossa beleza existencial. E para concluir a nossa abordagem, porque o tempo, lamentavelmente, é nosso adversário. Vocês aguentam 2 minutinhos mais? Estão com muita fome? Tá não? Eu estou, mas vocês aguentam? Fui muito sincero, né? Eu estou com fome. Pois bem, é essa reflexão de que nós podemos, ao nos educar, ao expandir a nossa consciência pela consciência do que é a vida, nós venceremos os nossos medos, porque estaremos conquistando a nós mesmos. Eu sei o quanto medo nos faz infeliz. Eu tinha 8 anos de idade, acordei lá em casa, eram 9 filhos, comigo 10. 9 homens dormindo num quarto, parecia um quartel. Eu, caçula, na época eu tinha 8 anos de idade, 7 para 8 anos, e eu acordei de madrugada, com a vontade de ir ao banheiro, vontade de fazer xixi. Mas aí eu disse: vou chamar meu irmão mais velho, dormia aqui ao meu lado, porque estava tudo escuro, era 2 e pouca da manhã. Mas aí, sabe como é, né? Eu era um hominho. Já estão rindo, né? Não foi com vocês? Aí eu disse: não vou chamar não, eu mesmo vou sozinho no banheiro. Aí respirei fundo e levantei. A minha cama, para levantar, ela ficava de lado para a porta do quarto. Aí eu levantei, sabe como é, né? Por via das dúvidas, eu olhei pelo cantinho do olho para a porta do quarto.
e eu percebi que havia uma pessoa parada na porta do meu quarto. Era um moreno, mais ou menos de 1,65 m de altura. Eu me arrepiei todo, claro, deitei e me cobri, de medo. Nessa hora você sabe que bate calor, você tira um pouquinho e vem muriçoca, aí você se cobre de novo. Então foi um sofrimento terrível, 45 minutos de angústia, de estresse. Eu tirava, olhava pelo cantinho assim, o moreno parado na porta do meu quarto, olhando na minha direção. E aí eu angustiava, eu tremia, a cama toda ensopada de suor e do que eu ia fazer no banheiro. Tenho que confessar, faz tanto tempo isso. Até que o sofrimento foi tanto que eu adormeci. Eu dormi e acordei 5h30 da manhã, mais ou menos. O sol entrando pela janela do meu quarto, minha mãe cantando na cozinha, fazendo o café da manhã. Minha mãe cantava ruim, mas eu achei a coisa mais linda do mundo. Claro, era a salvação da lavoura. Aí eu disse, vou levantar, vou tomar um banho, né, porque estava precisando. E aí, quando eu levantei, que tirei o lençol, pelo canto do olho eu percebi, o moreno continuava parado na porta do meu quarto. Mas aí era de dia, eu digo, vou enfrentar. Aí fiquei corajoso, né? Qualquer coisa eu grito, minha mãe está lá, meu pai deve estar na sala, meus irmãos vão acordar. Eu fui encarar o moreno, que me fez sofrer tanto. Aí eu olhei para a porta do quarto, e quando eu olhei, não era moreno, coisa nenhuma, era o paletó do meu pai pendurado numa cadeira. Então eu sofri 45 minutos de estresse, por uma ilusão de ótica. Mas aí eu nunca mais esqueci o quanto medo paralisa a criatura. O quanto medo nos impede de ser feliz. O quanto medo desencadeia uma resposta negativa na nossa vida. A partir daí, antes mesmo de conhecer o Espiritismo, eu comecei a pensar, eu tenho que vencer esses medos. Porque quem não encara os seus fantasmas, não produz a atividade para acabar com as assombrações da sua vida mental. Jesus nos traz o Evangelho apoteótico e belo. Ele nos diz, vós sois deuses, o que eu faço, você pode fazer e muito mais ainda. Nós somos aqueles que estamos construindo a angelitude dentro de nós. Não tenhamos medo, nem receio. Controlemos e harmonizemos o nosso mundo interior com a autoconfiança que a ansiedade desaparecerá. Busque os valores da luz que estão dentro de você. E mais adiante, vencedor sobre si mesmo e conquistador da própria vida, você dirá para o Senhor das existências, Ave, Pai de amor e bondade, nós que vencemos a nós mesmos, te saudamos no limiar de um novo tempo. Muito obrigado, muita paz, que Deus nos abençoe. A gente agradece essa brilhante palestra, só ouvindo, né, de uma pessoa com conhecimento, com a profundidade do Fred, vencendo os medos. Dizia Carlos Drummond de Andrade, Declaração Universal do Medo, ele dizia que a gente vive com medo, medo de ganhar, medo de perder, e de tanto medo, um dia nós vamos morrer. E sobre a nossa cova plantarão flores amarelas e medrosas, que a gente, ao sairmos daqui, possamos levar a coragem dentro de nós, que esses medos sejam de fato suplantados, porque nós temos a força, não aquela força lá do He-Man, mas a força interior, a força da espiritualidade. E, para fecharmos esse
esse nosso encontro, vamos passar aqui para Fred uma singela lembrança de um dia um quilombola perdeu o medo. O medo de viver lá no quilombo, aqui próximo a 1,5 quilômetro, e ele descobriu que, amassando barro como criança, ele poderia viver a sua liberdade criativa. E ele se cansou, não se cansou só de mexer com o barro, mas ele também reconheceu que a madeira era uma grande fonte de inspiração, que cada traço da madeira podia representar algo, até mesmo representar alguns ícones, algumas divindades. E esse quilombola, Fred, está aqui entre nós, é o Sérgio Teófilo, lá atrás, é o autor dessa obra que a gente está ali presenteando, que é do grupo criado lá, chamado Negra Gila, sendo que essa obra não é em argila, ela é em madeira, que o nosso Sérgio fez para lhe presentear. Sérgio Teófilo. Sérgio, obrigado, viu? Pode puxar, é de madeira, isso aí é de madeira. Nossa, é o mesmo. Mas não posso receber isso agora, se eu quero. Aí aqui tem a base, que depois você coloca, pode colocar. Tem a base, né? Uau! Olha aí o trabalho do nosso Sérgio. Pois é, o Sérgio, ele é o nosso artesão, ele trabalha com argila, então aí o grupo Negra Gila, e descobriu também outro talento, que é trabalhar com a madeira. Está aí uma das obras do nosso Sérgio Teófilo, que 2 vezes por ano, no mês de dezembro e janeiro, ele participa do Salão do Artesanato, lá em João Pessoa. No mês de junho, participa do Salão do Artesanato em Campina Grande. E no outro período ele fica fazendo alguns eventos, e ele sempre é convidado. Então a gente tem um orgulho, né, um prazer enorme de saber que daquela comunidade tão isolada, tão encolhida, hoje venceu o medo, através da arte. A arte que liberta, a arte que inspira. Então, Sérgio faz o discurso através das ferramentas, assim como o Frederico consegue, através da fala, nos encantar. E Sérgio, através das mãos, também nos encanta com a sua bela obra de arte. E para fecharmos essa nossa manhã quase tarde, mas antes que seja tarde, nós vamos convidar o presidente da Federação Espírita da Paraíba, o professor Marco Lima, para fazer a prece final e fecharmos o nosso evento da manhã quase tarde de hoje. Antes da prece, eu gostaria também de registrar a nossa alegria de retornar a esse espaço, a essa cidade que tão bem nos acolheu dos anos 2007 a 2012. Estivemos aqui na função de professor e semeando aquilo que a gente acredita, né? A qualidade do ensino, a música, a arte, a espiritualidade, a humanidade, os valores que eu acredito, que eu entendo ser importante cultivar. E tive a felicidade de rever aqui professores amigos, a Claudinha, né, minha colega do trabalho, o Pedro e o Paulo, né, alunos nossos aqui, vimos bem pequenos, né, que hoje seguem a carreira artística, né, os amigos da terceira idade, né,
aí que estão alguns representantes, esses eram vários, né, mas estão aqui representados também. O próprio Sérgio do movimento lá do sítio. Então, tantas pessoas, tantos amigos, Rosinha. Rosinha foi aquela que convidou a gente para vir para cá, e tive a oportunidade de conhecer a professora Vilma também, Almeida, que na época era a secretária da Educação, e nos trouxe também para fazer parte de uma equipe seleta de professores. Professores que até hoje nós guardamos, né, a amizade, o respeito, o carinho, que realmente era uma equipe muito, muito especial. Então, parabéns. A educação aqui de Dona Inês Fred realmente vale, vale o registro da qualidade do ensino. Então, só alegria, só emoção. O poeta Mariano, né, que a gente não tem palavras para traduzir toda a poética, que a vida dele é uma poética. Quando ele se encontra, ele extravasa a poesia, a beleza, né? Tudo ele vê motivos de poesia. Então, ele vive num estado de poesia permanente. Então, um carinho muito especial também, Mariano, e os demais companheiros que estão seguindo, e meu amigo de fé, meu irmão camarada, que eu trouxe aqui para a Dona Inês, e Dona Inês teve o maior carinho de recebê-lo, né, Beto? Então, está aqui também, voltando a compartilhar com vocês. Então, nós vamos fazer uma prece cantada, tá certo? Que é uma prece que nós cantamos no nosso movimento. Gostaria que vocês participassem. É muito simples, acho que vocês já conhecem. Quem não conhece, a segunda vez, dá para a gente cantar. Chama-se A Prece. Vamos cantar com o coração. Agradecemos, Senhor, Senhor, esses momentos de paz. Nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Vamos cantar agora com a gente? Agradecendo, Senhor, Senhor, esses momentos de paz, de paz. Nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Refrão. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus.
que tal dar um abraço da paz em cada um, para a gente sair bem energizados aqui da nossa reunião. Enquanto isso, Beto, um abraço da paz, e a gente vai cantar uma canção da paz também. Essa é do Nando Cordel, que diz assim: a paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Vamos lá, Beto. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, pelas florestas, pela coragem de lutar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor, Beto.